Olá, seja muito bem-vindo a essa que é a nossa 13ª aula a respeito das cartas paulinas. Hoje nós vamos estudar a carta aos Efésios. Você já deve ter visto com a gente aí a carta aos Colossenses, antes disso a carta aos Filipenses, e depois a gente vai estudar Filemon. São as chamadas cartas do cativeiro, que tem como local de redação provável a cidade de Roma, ok? Eu particularmente gosto muito da carta aos Efésios, porque ela é uma espécie de resumo teológico da obra de Paulo. Ela é uma carta curta, mas ela traz formulações poderosíssimas do apóstolo. Ela traz frases condensadas, porém carregadíssimas de significado pelo apóstolo Paulo, como por exemplo, logo no capítulo 1, versículo 10, ele fala assim: o propósito de Deus era fazer convergir em Cristo todas as coisas no céu e na terra e debaixo da terra. Gente, eu acho essas formulações fantásticas. Inclusive, muitos dos versículos que a gente sabe de cor são da carta aos Efésios, né? Por quê? Porque Paulo aqui provavelmente está se encaminhando para o fim do seu ministério e ele está num nível de maturidade espiritual e de final de carreira, que ele então já desenvolveu o seu pensamento nas cartas anteriores. Você sabe que, se você acompanhou comigo as últimas aulas, você sabe que tem gente que rechaça essa ideia por completo, né? De que Paulo amadureceu o seu pensamento teológico, dizendo que as cartas elas foram escritas num interregno muito curto de tempo, então isso não seria possível, alegando também que Paulo recebeu o seu evangelho direto de Jesus Cristo, portanto não haveria aquilo que amadurecer, enfim. Mas eu já tenho advogado a ideia oposta de que Paulo, sim, como qualquer um de nós, amadurece nas suas convicções teológicas, e aqui na carta aos Efésios ele faz afirmações poderosíssimas, né, carregadíssimas de significados. O contexto da carta aos Efésios também é bastante peculiar, porque, como eu estou dizendo, Paulo está escrevendo de Roma, e ele está entre cadeias e correntes, ele está cercado por soldados, pelo menos um soldado, já que a prisão dele era domiciliar, né? Mas com essa cenografia em mente, ele faz como se fosse uma fotografia daquilo que está ao seu redor, e ele começa a desfocar essa fotografia, e isso eu acho genial. Olha a genialidade de Paulo. E ele começa a revelar questões outras que não são enxergadas a olhos nus na carta ou nessa fotografia. Ele começa a expor outros personagens, outros autores também presentes naquele tempo, naquele momento, no palco, com atuações sutis ou nem tão sutis assim, e não menos importante, com certeza, para o desfecho de cada ato. Por exemplo, no capítulo 6, quando ele fala sobre a armadura de Deus, óbvio que Paulo tem ali em mente a armadura de um soldado romano, mas na cabeça dele, ele não está preso por ordem do imperador, ele está preso porque aquilo que ele vive aqui na terra é resultado de batalhas muito maiores que acontecem nas regiões celestiais. Olha a cabeça de Paulo, olha o discernimento de Paulo, né? Ele fala: portanto, irmãos, a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Veja, enquanto a maioria de nós ficaríamos ali sujeitos àquela realidade que nos cerca e nos apressaríamos a fazer as nossas próprias conjecturas, as nossas próprias leituras dessa realidade, Paulo desfoca a imagem e enxerga para além dos personagens de carne e osso,
para realidades espirituais, enxergando que aquilo que está acontecendo aqui na Terra é consequência de uma realidade espiritual muito maior e eterna, né? Em acontecimento, em progressão na história da humanidade. É impressionante esse discernimento de Paulo, e ele insiste na carta aos Efésios que a gente tem que se acostumar a ler o cotidiano em profundidade com as lentes do Espírito. E aí Paulo, então, é como se Paulo dissesse assim: meus irmãos, tem mais coisa entre o céu e a terra do que julga o seu próprio entendimento, que é uma frase ficou muito famosa, né, no Hamlet de Shakespeare, em período posterior. Mas só para você entender assim, por que eu gosto tanto dessa carta e por que eu acho tão fantástica a carta aos Efésios, ok? Mas tirar dessa minha introdução empolgada aqui sobre a carta, deixa a gente analisar objetos ou o conteúdo, as informações com relação ao autor, local de redação, datação e assim por diante do texto. Paulo se apresenta como autor da carta aos Efésios e a gente não tem nenhum registro na igreja primitiva que tenha questionado a sua canonicidade, ou seja, desde sempre a carta tem sido atribuída a Paulo, e os pais da igreja primitiva, que a essa altura você já deve ter se acostumado comigo mencionando vários deles, como Marcião, Basílio, Clemente, Irineu, Policarpo, se eles não citam essa carta, eles se referem a essa carta como sendo uma carta autêntica de Paulo, ok? O apóstolo se apresenta aqui próximo do final da sua vida, isso por volta do ano 60 depois de Cristo, e a carta traz uma série de notas pessoais, né? Ele diz que ouviu falar sobre os leitores, ele fala que ora por eles, ele fala que ele é prisioneiro de Cristo. Então tem várias notas pessoais aqui que o próprio Paulo coloca na carta. Outra coisa interessante é que o homem que se identifica como Paulo nessa carta é conhecido pelos leitores da carta, e os leitores da carta não questionam se é Paulo o apóstolo ou não. Ok? Essa carta desde cedo ela teve uma circulação entre as igrejas, ela não se restringe, ela não ficou restrita à igreja de Éfeso, talvez por isso, né? Talvez porque ela seja um texto tão condensado, tão carregado, tão rico em termos de significados, em termos de exposição da fé, que ela recebe outros contornos, ela é aquilo que ela se transforma naquilo que a gente chama de carta circular, ou seja, uma carta que está para além de uma comunidade específica e circula entre toda a comunidade, servindo para instrução dos santos. Já já a gente vai falar que ela está mais para uma carta grega do que para uma carta romana, mas calma, vamos na sequência aqui, ok? Até o herege Marcião aceita essa carta como sendo carta paulina, só que ele não diz que é carta aos Efésios, ele diz que essa aqui é a carta aos Laodicenses, ok? Essa carta ela se encontra no cânon muratoriano, ela também foi utilizada amplamente pela igreja primitiva, ok? Há muitas características paulinas aqui na carta. A estrutura dessa carta é similar às demais cartas de Paulo, não é? As terminologias utilizadas são as mesmas utilizadas pelo apóstolo, palavras se repetem aqui, se repetem em outras cartas, se repetem também em outras cartas do apóstolo,
Tem paralelos teológicos aqui que tem em outras cartas do apóstolo, como a questão da justificação pela fé, a graça, o domínio da carne, sobre os não redimidos, a reconciliação em Cristo, o papel dos judeus e da lei. E também a informação que a carta traz de que Paulo está preso se coaduna muito bem, se alinha muito bem com os eventos da vida de Paulo, narrados lá em Atos capítulo 28, que mostram que ele estava preso aí em Roma. Ok? Por que eu trouxe tantos argumentos assim para defender a autoria paulina da carta? Porque hoje em dia, nos últimos tempos, essa carta que é tradicionalmente apontada ou que é tradicionalmente aceita como uma carta paulina tem sido extremamente controversa, tem sido colocada como uma carta pós-paulina, tem sido tratada como um texto pós-paulino. Essas controvérsias, gente, elas são corriqueiras entre os teólogos, ok? Acho que o pessoal acaba estudando tanto que acaba querendo encontrar pontos em letras, né? Eu não me lembro mais se eu mencionei, mas, por exemplo, na carta aos Filipenses, que temos lá o trecho da teologia da kenosis, ou do esvaziamento de Jesus Cristo, né, para assumir a forma de homem, os teólogos, por exemplo, alguns teólogos, por exemplo, dizem que aquele seria um trecho pré-paulino, e aqui, ou seja, uma citação de uma poesia hebraica anterior a Paulo. Já na carta aos Efésios, a gente vai encontrar os teólogos alegando que a forma como Paulo redige essa carta, o fato dele não fazer menção em alguns manuscritos dos mais antigos a uma comunidade específica e que, portanto, a inclusão de Efésios seria um enxerto posterior, levantam dúvidas sobre a autoria paulina, ok? A questão é, um teólogo coloca essa questão, eu achei muito interessante. O que é mais provável que um imitador de Paulo vivendo no século I compôs um escrito de 90% ou 95% de acordo com o estilo de Paulo, ou que o que Paulo escreveu em uma carta diverge 10% ou 5% do estilo do próprio apóstolo. Vou repetir. A questão que o teólogo aqui levanta é: o que é mais provável? Que o próprio Paulo tenha escrito a carta, já que ela combina 90% ou 95% com o estilo de Paulo, ou que alguém no século I, depois de Paulo, escreveu uma carta que diverge 5% ou 10% do estilo atual do apóstolo. Percebe? Ele fala assim: gente, é muito mais fácil eu escrever alguma coisa e fugir 5% ou 10% daquilo que eu costumo escrever em termos de palavras utilizadas, de concepções reformuladas, do que alguém que não sou eu escrever combinando 90% ou 95% comigo. Entende? É isso que ele está dizendo aqui. Então, para esse teólogo, as divergências que a carta traz entre 5% e 10% seriam facilmente atribuídas a Paulo, muito mais facilmente do que atribuir 90% ou 95% de convergência a um outro autor que não fosse Paulo, ok? Então, a conclusão que o livro que eu utilizo aqui para a aula de hoje, que é o D.A. Carson, ok? Introdução ao Novo Testamento do D.A. Carson, é que já que não se pode provar a inautenticidade, devemos tomá-la por genuína, é óbvio. Né? Eu prefiro ficar com o testemunho dos pais da igreja, que eu citei para vocês, tanto os hereges quanto aqueles que não são hereges, eles são unânimes em apontar a carta aos Efésios como uma carta autêntica de Paulo, ok? Outro ponto que é colocado aqui é que Efésios
é uma carta muito próxima a Colossenses. A gente viu na semana passada a carta aos Colossenses. É preciso enfatizar essa semelhança incrível entre as duas epístolas, né? Entre Efésios e Colossenses. Para alguns, Efésios é um desdobramento de trechos de Colossenses. Então, já que Paulo aqui está escrevendo uma carta com uma finalidade mais geral, é como se Paulo tivesse pego aquilo que ele colocou em Colossenses e ampliado, né, e tirado as questões regionais e feito uma carta com o objetivo realmente de circular entre as comunidades cristãs da época para instruir os santos, ok? Faz sentido pensar que Paulo escreveu Colossenses tendo em mente uma situação específica e que não muito tempo depois ele escreveu Efésios tendo propósitos mais amplos, como dissemos acima, ok? Tem alguns teólogos que dizem que em algum lugar do passado a carta aos Efésios circulava como uma introdução ao Corpus Paulino. Então, um fanzão, um discípulo de Paulo, um discípulo diferenciadaço, né? Como eu estou falando para vocês, um discípulo que foi capaz de escrever entre 90% e 95% em grau de similitude, em grau de harmonia com as cartas de Paulo, escreveu um texto de apresentação à teologia paulina. Eu rechaço essa ideia, mas estou só repetindo para vocês aquilo que alguns teólogos trazem, ok? Bem, com relação aos destinatários, é preciso perceber que toda essa discussão nasce exatamente por isso, porque a carta aos Efésios, ela não traz no seu bojo, em alguns dos manuscritos mais antigos, ela não traz a expressão aos Efésios, né? Paulo aqui, ó, no capítulo 1, versículo 1, fala: eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escrevo esta carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Então, em alguns manuscritos, essa expressão em Éfeso não aparece, ok? E aí, veja, mas é em alguns, em outros ela aparece. Mas aí os teólogos começam a tentar explicar o fato dela não aparecer, né? O fato dessa citação não aparecer. Bem, uma possível explicação é de que essa carta foi escrita junto com Colossenses e quando Tíquico foi entregar a carta aos Colossenses, ele também levou a carta a Éfeso. E que a carta a Éfeso, então, começou a circular entre as igrejas primitivas a partir daquela cidade, portanto, ficou conhecida como a carta de Éfeso. Entendeu? Então, quando Paulo escreve provavelmente Colossenses e Efésios, Colossenses resolvendo problemas ali da cidade, né, situações muito locais, e aí ele escreve também Efésios com uma finalidade mais ampla, fazer essa carta circular entre as comunidades primitivas da época. Ele então não coloca o nome em Éfeso, mas pede para que Tíquico deixe a carta em Éfeso e a partir de Éfeso essa carta circule entre as demais igrejas. Portanto, ela fica conhecida como a carta de Éfeso, apesar de não ser uma carta só de Éfeso. É uma hipótese. A segunda hipótese é que em um momento posterior, quando a carta foi encontrada e foi trazida no processo de canonicidade para adesão ao cânon, essa carta então tenha sido atribuída a Éfeso porque foi encontrada em Éfeso, ok? Essa é a segunda hipótese aí que é colocada. E a terceira hipótese é que, ok, o amanuense, aquele que foi o copista da carta, omitiu a palavra Éfeso aí no momento que ele foi copiar a carta, ok? Partindo do pressuposto que não se achou o pergaminho original. Mas não é suficiente. Então, olha só,
tudo isso que a gente colocou não é suficiente para considerar essa carta uma carta católica antiga, uma carta universal mais antiga ou pós-paulina. Não é possível afirmar que Colossenses é uma carta autêntica, enquanto Efésios seja uma compilação mais genérica do raciocínio do autor. Veja, é muito pouco isso em termos de argumento, em termos de prova, para se desligar de Paulo um texto tão alinhado, um texto tão próximo daquilo que é o que Paulo apresenta em todo o resto do seu corpus paulino, que é composto de 13 epístolas, né? No final das contas, então, ficam 4 escolas aí, basicamente, entre os teólogos. Uma escola que diz que Paulo é o autor, uma escola que entende que Paulo, que existiu um texto original de Paulo e que foi ampliado por um editor, uma terceira escola que rejeita a autoria paulina e uma escola que defende a autoria paulina, dizendo que não há dados suficientes para tirar ou para desalinhar, desagregar essa carta aos Efésios do corpus paulino, né, como sendo uma carta de Paulo, ok? Outra coisa interessante aqui é que essa carta é bastante diferente dos demais escritos de Paulo, como eu tinha mencionado um pouco acima. Em que sentido que ela é diferente? Não é terminologia, não é teologia, não é estrutura. Ela é muito diferente porque ela é uma carta muito mais geral, como eu estou dizendo para vocês. Enquanto Colossenses, Filipenses se atine a situações regionais e locais, aqui na carta aos Efésios, Paulo está fazendo elucubrações ou afirmações assertivas a respeito de Cristo, a respeito da salvação, mas de uma maneira geral. Eu tenho falado sobre isso com vocês via de regra. Paulo não escreve compêndios teológicos, Paulo não escreve uma teologia sistemática, Paulo escreve cartas, e ele então tem um pensar teológico a partir de situações corriqueiras vividas pelas comunidades às quais ele se refere. Mas na carta aos Efésios, isso foge um pouco, porque ele não está refletindo, a gente não vai encontrar na carta Paulo respondendo a questionamentos de irmãos ou a questionamentos da comunidade. Ele está refletindo teologicamente a respeito de determinados assuntos, o que na minha cabeça faz muito sentido, porque, como eu disse, Paulo está se encaminhando aqui para o final da sua vida e ele já está num momento de maturidade tão grande que é normal que ele deseja escrever, compilar de alguma forma o seu evangelho, ou todas aquelas afirmações que ele vinha fazendo até então em um único lugar. Isso também não seria algo completamente estranho, porque esse tipo de carta, enquanto discurso, parece muito com as cartas gregas e que Paulo conhecia muito bem. Era uma espécie de discurso público não verbalizado, era um discurso público colocado num papel, e Paulo tem conhecimento suficiente, dada a sua erudição, para redigir um texto como esse, ok? Também é interessante perceber que, assim como Romanos, Éfeso é uma comunidade que Paulo não plantou, né? Então, das 13 cartas até agora, essas são as 2 que a gente viu que Paulo não é responsável pela plantação da comunidade, pela plantação da igreja, ok? Sem mais delongas, vamos dar uma mergulhada nesse texto aqui de Efésios, que é fantástico. Vamos ver aqui as afirmações que Paulo faz, que são poderosíssimas. Vamos relembrar alguns versículos que você com certeza tem decorados.
que você cita e que estão aqui na carta aos Efésios. Vamos então agora para uma análise de conteúdo, ok? Bem, logo no capítulo 1, versículo 1, a gente vê aqui que toda essa celeuma nasce por conta da supressão da palavra Éfeso em alguns dos manuscritos. Paulo no versículo 3 fala: todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com toda a sorte de bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, nos amou e nos escolheu com Cristo para sermos santos e sem desculpa diante dele. Aqui Paulo está pensando na onisciência de Deus no momento de pré-existência dos seres humanos, né? No momento em que eles foram concebidos na mente de Deus, no momento em que nós fomos concebidos na mente de Deus, e que desde esse momento Deus já sabia do pecado original e Ele fez, mesmo assim, o mundo e fez tudo para convergir em Cristo, nesse momento da encarnação de Jesus Cristo, e ele vai desenvolver esse raciocínio até que ele chega no versículo 10 do capítulo 1, e ele fala: o plano de Deus é este. Esse mistério que estava escondido, né? Eu já falei para vocês que Paulo utiliza essa terminologia, né, de o mistério de Deus, e o mistério de Deus é Cristo, é a salvação em Cristo, é a justificação pela fé, é a graça, e ele fala assim: o mistério secreto de Deus, ou a vontade de Deus, era fazer convergir em Cristo todas as coisas, né, no céu e na terra. Então, desde algum momento na eternidade, Deus fez convergir em Cristo todas as coisas, né? Em Cristo o destino da humanidade foi traçado. Na cruz o destino da humanidade foi deliberado, foi definido, não é? E ele diz assim: e quando creram em Cristo, ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. Então, aqui mais uma vez, trabalhando de certa forma a doutrina da eleição, não é uma doutrina baseada na soberania de Deus, na escolha de Deus de uns para o céu e outros para o inferno, mas é uma eleição baseada na submissão a Cristo. É uma doutrina baseada na fé em Jesus Cristo. Alguns olharão para Jesus Cristo e crerão como Filho de Deus. Outros olharão para Jesus Cristo e refutarão a ideia de que Jesus é o Filho de Deus. Inclusive muitos judeus, porque o Messias jamais poderia ter sido pendurado no madeiro, como a gente viu numa análise aí de outra carta de Paulo, né, em Romanos. A gente jamais poderia ter um Messias na concepção do judeu levantado no madeiro, porque essa era a morte mais desonrosa, né? E então aquele que seria o rei eterno de Deus, o trono de Davi estabelecido de maneira eterna, jamais poderia ter sido pendurado no madeiro. Mas eles não compreendem que é justamente o fato de que Jesus se torna maldição por nós, ou em nosso lugar, é que faz com que a graça de Deus superabunde, e onde o pecado foi grande ou abundante, a graça foi superabundante. É porque Jesus se torna maldição que nós nos tornamos justiça de Deus. Gente, é tão profundo, né? O raciocínio de Paulo é tão complexo e lindo, e ao mesmo tempo simples, né? E aí ele fala assim, por isso que eu estava dizendo, né? Quando creram em Cristo, ele colocou diante de em vocês o selo do Espírito Santo, né? Nós somos selados agora como propriedade de Jesus. Essa é a eleição que nós vivemos em Jesus.
No versículo 15, Paulo fala assim: desde que eu soube de sua fé no Senhor Jesus e de seu amor pelo povo santo em toda parte, não deixo de agradecer por vocês. Veja, aqui Paulo está fazendo uma afirmação que corrobora aquilo que a gente estava dizendo ainda há pouco. Ou seja, o apóstolo não é o plantador da igreja em Éfeso, né? Ele sabe da fé dessa igreja e por isso escreve a essa igreja, mas ele não plantou essa igreja. E aí no versículo 21 ele fala assim: agora ele está muito acima de qualquer governante, autoridade, poder, líder e qualquer outro nome, não apenas neste mundo, mas também no futuro. Veja, Paulo vai falando sobre Jesus e é como se ele fosse se empolgando, é como se aquilo fosse despertando coisas em Paulo, de maneira que ele se anima, ele muda o tom da carta e ele ganha fôlego, ganha força e faz afirmações como essa, né, poderosíssimas. Não tem nada, nenhum governante, nem autoridade, nem poder, nem líder deste mundo ou no futuro que possa se comparar a Jesus Cristo. E aí no capítulo 2 Paulo vem falando: vocês estavam mortos por causa de sua desobediência e de seus muitos pecados, né? Nos quais costumavam viver no mundo, obedecendo ao comando dos poderes do mundo invisível. Mais uma vez aqui, Paulo não lê o mundo imanente apenas de acordo com aquilo que é captado pelos meus 5 sentidos, tato, olfato, visão, paladar. Paulo lê o mundo a partir da perspectiva da fé. Ele vê coisas espirituais influenciando a realidade material, influenciando a realidade imanente, ok? Ele fala: ele é o espírito que opera no coração dos que recusam obedecer. Quem? Satanás. Ele está falando, ele opera aí, fazendo com que a gente seja influenciado a fazer determinadas coisas. Todos nós vivíamos desse modo, seguindo os desejos ardentes e inclinações da nossa natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. E aqui Paulo está fazendo menção à forma de viver antiga, a forma de viver dos cristãos antes de se tornarem filhos de Deus e a influência que existia sobre eles nesse mundo. Não por acaso daqui a pouco Paulo vai falar para a gente vestir a armadura de Deus. Ele começa aqui a mostrar para a gente que a realidade que nós vivemos é influenciada pela realidade espiritual, né? Que a consequência daquilo que a gente experimenta nesse mundo muitas vezes são atos que foram produzidos nas regiões espirituais. E aí Paulo fala: mas Deus mandou o seu Filho, Deus que é rico em misericórdia nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por conta dos nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente por Cristo. É pela graça que vocês são salvos. E aqui é uma compilação teológica de Paulo, né? É uma ideia de Paulo, a ideia da salvação pela graça, não é pela força do braço, não é por uma eleição étnica, não é porque você é judeu, é porque Jesus te amou, porque Deus te amou. Em que momento? Como ele falou aqui no capítulo 1, em algum momento antes da fundação do mundo, aqui no versículo 4, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo. Então não é pelo merecimento, não é pela força do braço, não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Eu sou alvo do amor de Deus simplesmente porque Deus decidiu me amar. E é isso que a maioria das pessoas não conseguem simplesmente entender, não é? É um amor tão puro, tão dadivoso, que não faz o menor sentido para nós, não é? E aí ele fala: não, mas é isso, é salvos pela graça. No versículo 8 ele reafirma: vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Paulo vai destrinchando, elaborando o seu raciocínio cada vez mais. Não é recompensa pela prática de boas obras, não é? No capítulo 2 ainda, ele fala assim:
esqueça que vocês gentios eram chamados incircuncidados pelos judeus que se orgulhavam da circuncisão, embora fosse apenas um ritual exterior e humano. Paulo, mais uma vez, voltando para questões que ele já abordou em Filipenses, que ele já abordou em Gálatas, que ele já abordou em Romanos. Veja, esse texto é 95% alinhado com aquilo que Paulo coloca em todas as suas outras cartas, como eu disse outrora. No capítulo 2, ainda no versículo 15, ele fala: ele acabou com todo o sistema da lei, com os mandamentos e as ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Ok? Ele derrubou aí a distinção que havia entre judeus e gentios. Assim, ele reconciliou com Deus em um só corpo, por meio da morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ok? No capítulo 2 ainda, no final, Paulo faz uma afirmação: porque dele vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito Santo, né? Mostrando o crente como habitação do Espírito Santo de Deus, mostrando que em cada um de nós o Espírito Santo de Deus vive, porque ele é o selo de Deus sobre nós, né? É o selo da nossa salvação. Capítulo 3 ele fala assim: este mistério, este segredo revelado, tanto gentios como judeus que creem nas boas novas participam igualmente das riquezas herdadas no Filho de Deus. Eu já tinha dito isso, volto a afirmar. Agora, mostrando no texto, Paulo várias vezes se refere a Jesus como o mistério de Deus, escondido em tempos passados, né? Ou seja, um mistério que não foi revelado aos profetas no Antigo Testamento, por exemplo, mas que foi revelado agora, na plenitude dos tempos. Jesus é o Messias, Jesus é o Salvador, mas a obra de Jesus não era salvar só judeus, era salvar judeus e gentios, como ele vem afirmando aqui. E aí no capítulo 3, versículo 18, ele fala: também peço que como convém a todo o povo santo, que vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Paulo está falando assim: veja, não basta ser selado pelo Espírito Santo de Deus, não basta que o Espírito Santo de Deus habite em vocês, como a gente viu, mas vocês têm que desenvolver a fé de vocês. Veja, não é que o desenvolvimento da fé afeta a minha salvação. Eu sou salvo porque eu criei em Cristo, sem merecimento algum, é obra de Deus. Mas a partir do momento que eu crio em Deus, a partir do momento que eu me relaciono com Deus, é impossível que eu permaneça do mesmo jeito, ou é impossível que eu permaneça conformado ao pecado ou conformado a um estilo de vida de pecado, percebe? Então não tem a ver com salvação, tem a ver com santificação. A santificação é consequência da salvação. A santificação é o processo natural. A santificação inclusive testifica, afirma a minha salvação, porque se eu digo que eu amo a Deus, eu preciso me comportar como alguém que ama a Deus, eu preciso me comportar como alguém que tem um relacionamento com Deus, e aqui eu já estou utilizando até uma terminologia joanina, né? Mas Paulo está falando aqui para a gente insistir nesse conhecimento de Deus, caminhar nesse processo de santificação. E ele fala assim no versículo 19, que vocês experimentem esse amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Eu gosto demais quando Paulo faz esse tipo de afirmação para além da linguagem. Paulo muitas vezes faz afirmações, ele tenta de todo jeito explicar para a gente o tamanho do poder de Jesus Cristo, né? Como a gente viu, ainda há pouco ele fala, está além de qualquer poder, autoridade nesse mundo ou no outro que a gente conhece.
E aí, em alguns momentos, ele simplesmente desiste, como nesse aqui, ó, nesse versículo, ele fala inteiramente, por mais que eu me esforce, não pode ser completamente compreendido. Porque é como se Paulo falasse assim, veja, a linguagem é um conjunto de signos que transmitem determinado significado. Então, se eu coloco isso aqui e chamo de copo, você, por dominar os signos da minha linguagem, vai conseguir compreender que isso aqui é um copo. Mas isso aqui só é copo no nosso mundo. Se a gente levasse esse copo aqui para uma comunidade em que eles nunca tivessem visto um copo, e a gente chamasse isso aqui de copo, eles não iam entender nada, porque eles não dominam os mesmos signos linguísticos que nós. E talvez, inclusive, a função do copo fosse outra, nessa outra comunidade, que não reter ou segurar líquido. Percebe? Então, Paulo está falando assim, eu estou fazendo um esforço grande para fazer com que vocês entendam algo que está para além da linguagem, algo que está fora da linguagem, que a linguagem não é capaz de reter, que a linguagem não é capaz de descrever. Isso é aquilo que eu estou tentando explicar para vocês. Paulo dá umas viajadas como essa que faz com que o texto dele fique lindo, belíssimo, né? E ele fala no versículo 20, toda a glória seja a Deus que por seu grandioso poder que atua em nós é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar, né? Mais uma vez, de novo, eu vejo aqui Paulo assim explodindo no meio da sua carta em pequenos hinos de adoração e louvor a Deus, né? Em pequenas doxologias. E aí no capítulo 4, Paulo vem falando assim, sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. A partir daqui, você vai perceber Paulo falando muito claramente sobre a postura da igreja, a função cósmica da igreja, né? A função no cosmos da igreja. E isso faz lembrar um pouco o trecho do capítulo 12, 13 e 14 de Romanos. Né? Se você se lembra, no capítulo 12 de Romanos, Paulo está falando sobre o procedimento do cristão individualmente, de per si, sobre a ética cristã. No capítulo 13, ele fala sobre o procedimento do cristão para com a sociedade civil, a sociedade organizada. No capítulo 14, ele fala do procedimento do cristão ante a igreja, dentro da igreja. E aqui Paulo retoma esse assunto, mas amplia o escopo e ele dá uma finalidade cósmica para a atuação da igreja, que de certa forma reflete esses três comportamentos que a gente tinha lá em Romanos capítulo 12, 13 e 14, mas com um olhar completamente diferenciado, com um olhar para além daquilo que ele já havia dito, ok? No capítulo 5, Paulo fala, ainda insistindo, que a gente deve deixar as coisas da carne, do nosso antigo modo de viver, né? Ele fala que não haja entre vocês imoralidade sexual, impureza ou ganância, esses pecados não têm lugar no meio do povo santo, as histórias obscenas, as conversas tolas e as piadas vulgares não são para vocês, em vez disso sejam agradecidos por Deus, podem estar certos de que nenhum imoral, impuro ou ganancioso, que é idólatra, herdará o reino de Deus, né? E aí ele vem aqui no capítulo 5 e fala, aproveitem ao máximo todas as oportunidades, porque o tempo é ruim, o tempo é mau, o tempo já está se encaminhando para o fim, não hajam de forma impensada, mas procurem entender a vontade do Senhor. Veja que a aplicação de Paulo aqui para esse texto não é exclusiva para ações específicas dentro da igreja, mas é para a vida. Ele fala, não hajam de forma impensada, procurem entender a vontade do Senhor em tudo que vocês fazem, nos seus negócios, na sua casa, nos seus relacionamentos. Sabe, Paulo está falando assim, tragam a fé de vocês
Façam o conhecimento de Deus de vocês permear toda a sua existência. É isso que Paulo está colocando aqui. E aí vem no capítulo 5 um texto que é extremamente controverso, sobretudo nesses tempos que a gente tem vivido, de certa forma, massacrados por ideologias como o feminismo, né? Em que se evita, inclusive, tratar da beleza desse texto, que é: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeitem-se cada um ao seu marido. Percebe? Por muito tempo, inclusive esse versículo 21 era dividido e era inserido como parte da perícope anterior. A perícope são recortes textuais de sentido, de significado. São parágrafos com significados diferentes, vamos colocar dessa forma. Ou são orações, né, um conjunto de orações com significados diferentes, reunidos então naquilo que a gente chama de perícope. E o editor bíblico costuma colocar temas nessas perícopes. Então, esse versículo 21 costumava vir na perícope anterior, que começa no versículo 15, e ia então até o versículo 21. Mas isso ajudava a incompreensão do contexto maior. Paulo aqui está falando: olha, eu estou dizendo sobre a forma como vocês devem se comportar enquanto igreja. Eu estou falando sobre a função cósmica da igreja. E agora eu quero mostrar como isso se relaciona também na microestrutura. Na microestrutura que é a família, no núcleo da sociedade que é a família. Então, na minha edição, por exemplo, que é da NVT, a gente já vê o versículo 21 saindo da perícope anterior, que agora fica do 15 até o 20, e entrando na que era realmente, ao meu ponto de ver, a dela, que é do 22, na verdade agora do 21, até o final, que é o 33. Eu acho que vale a pena uma explicação aqui desse texto. Paulo, então, está falando para a igreja, e ele fala: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. E agora ele entra na estrutura familiar, e ele fala: esposas, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Eu sei que verdadeiras atrocidades já foram cometidas nesse texto, né? Quando se tentou explicar, né? Geralmente legitimando um estilo de dominação do homem sobre a mulher. Essa não é a intenção de Paulo. Se você reparar, Paulo abandona essas referências de sujeição da esposa ao marido, não que ele desdiga, não que ele contraria o que ele disse, mas ele se preocupa, ele se ocupa muito mais no texto a dizer sobre a forma como o marido deve tratar a mulher, do que sobre essa sujeição da mulher ao marido. E aí, ao final da leitura, eu quero concluir com vocês aqui. Paulo então fala assim: esposas, sujeitem-se cada um ao seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o seu Salvador, ele é o Salvador do corpo, a igreja. Assim como a igreja deve submeter-se a Cristo, também vocês, esposas, devem sujeitar-se em tudo ao seu marido. Acabou. Parte das mulheres. Olha a parte dos maridos. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Que tipo de amor que Cristo teve pela igreja? Um amor sacrificial, um amor disposto a levar às últimas consequências. Um amor que entrega a sua vida em benefício da pessoa amada. Ora, se eu amo alguém com essa intensidade, ao ponto de estar disposto a entregar minha vida por essa pessoa, eu vou maltratar essa pessoa, eu vou sujeitar essa pessoa à força, eu vou sujeitar essa pessoa com violência física, violência psicológica ou violência verbal? Óbvio que não.
E ele continua, ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la como água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro tipo de defeito, mas santa e inculpável. Veja, Paulo está apertando o negócio aqui para nós maridos. Ele está falando assim: procurem apresentar as mulheres de vocês como Cristo apresenta a igreja, santa, sem mancha, sem ruga, sem nenhum tipo de marca. Ou seja, no que depender de vocês, zelem, prezem pela saúde das suas mulheres em todos os níveis, emocional, espiritual, físico. É isso que Cristo faz pela igreja, é isso que nós devemos fazer pelas nossas esposas. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como ama o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Olha o argumento de Paulo como é lógico. Se ela e você são um só, como que você vai odiar o seu próprio corpo? Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimento dele cuida, como Cristo cuida da igreja. Olha que coisa fantástica, né? Eu não me mutilo, eu não me automutilo, eu não me promovo sofrimento. Consequentemente, não faz o menor sentido fazê-lo também na minha esposa, porque ela é parte do meu corpo. É isso que Paulo está falando aqui. Por isso o homem deixa o pai e a mãe. Ele resgata aqui aquele texto do Antigo Testamento, fala: o homem deixa o pai e sua mãe, se une à sua mulher, e os dois se tornam uma carne só. Há um nível de identidade, há um nível de identificação tão profundo entre o homem e a mulher, que ele deixa o pai e a mãe, e os dois vão seguir, vão viver a sua própria vida, e eles se tornam um só. Esse é um grande mistério, mas isso ilustra a união entre Cristo e a igreja. Portanto, volto a dizer, cada homem deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e a esposa deve respeitar o marido. E aí eu pergunto, esposas, é difícil respeitar ou se submeter a um homem que, antes de pensar nos seus próprios interesses, pensa no interesse da esposa? Essa é a correta leitura desse texto. Antes de pensar no meu próprio bem-estar, eu penso no bem-estar da pessoa que eu amo, não é difícil para a pessoa que eu amo se sujeitar àquilo que eu quero, porque ela tem convicção, ela tem segurança, ela tem certeza de que o meu desejo para com ela é um desejo de bem, é um desejo de paz, é um desejo de fazê-la prosperar, avançar. Então esse texto sofreu durante muito tempo com péssimas interpretações que legitimavam uma dominação cruel, ditatorial sobre as mulheres, mas não é isso que o apóstolo está dizendo. Paulo está comparando esse amor, essa forma de tratamento, ao tratamento de Cristo para com a igreja. E aí no capítulo 6, então, Paulo, continuando esse raciocínio sobre a forma que o cristão deve agir no núcleo familiar, ele fala sobre o tratamento de pais e filhos aqui no capítulo 6. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor. Ele fala, honre seu pai e honre sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. E aí ele depois vem falando sobre o tratamento entre senhores e escravos. Ele agora amplia um pouco mais para o âmbito da sociedade. E o capítulo 6, antes da conclusão, traz aquela ideia da armadura de Deus. Paulo está falando, olha, se vocês já entenderam que é aquilo que a gente vive nesse mundo, Paulo gasta um tempo falando como a gente era, como a obra de Deus foi realizada em nós. E aí ele vem falando sobre a função da igreja. E aí ele, então, nada mais lógico que ele venha agora perto da conclusão e falando, agora que vocês já entenderam que
aquilo que vocês são faz parte de um plano muito maior, que a realidade que vocês têm diante de si, na verdade, ela é muito maior quando ela é levada em conta como algo também espiritual, ou como uma consequência também do mundo espiritual, vocês devem estar prontos o tempo inteiro, vistam a armadura de Deus. E aí é nesse contexto que Paulo fala sobre o capacete da salvação, sobre a couraça da justiça, o escudo da fé, calçar os pés com o evangelho da paz e manusear a espada do Espírito, colocando o cinto da verdade. Percebe? Então é natural, o raciocínio de Paulo chega nisso, porque ele fala, só assim vocês vão conseguir resistir ao diabo, só assim vocês vão conseguir se proteger das setas inflamadas do inimigo. Se posicionem nesse mundo como filhos de Deus e entendam as coisas que acontecem nesse mundo, para que vocês não sejam surpreendidos, não façam uma leitura rasa da realidade, leiam a realidade em profundidade, ou na profundidade que ela tem. E aí Paulo faz a sua saudação usual aqui. Tíquico, que é o portador da carta, dará um relatório completo do que tem feito e como tenho passado. Eu o enviei a vocês com esse propósito. Paz seja com vocês, irmãos, que a graça de nosso Deus esteja eternamente sobre todos os que amam ao nosso Senhor. Essa é a carta aos Efésios, uma carta densa, uma carta profunda, uma carta extremamente valiosa para nós, para os cristãos em todos os tempos. Espero que você tenha feito um bom proveito desse nosso tempo, e espero você também na nossa próxima aula. Estamos caminhando aí para o fim do nosso estudo sobre o Corpus Paulino. Que Deus te abençoe e até lá.